Diretor e produtor com mais de 20 anos de experiência na indústria do audiovisual, passou por grandes redes de TV como Globo e Record, em programas como Celebridade, Linha Direta, Os 10 Mandamentos, A Terra Prometida, O Rico e Lázaro, Apocalipse e Jezabel. É mestrando pela FGV, bacharel em comunicação pela Universidade da Flórida, com especializações pela Harvard e Cambridge. Com vocês, Hamza Wood. Ei, pô, esse cara não é. Ó, ficou bonita. Mas esse cara não é pouca coisa, não, bicho. Ah, gostou? Gostei. Boa produção. Homenagem aqui do Opa para você, cara. Ramos, obrigado por ter vindo, cara. É isso, prazer. Para a galera que não nos conhece juntos, o Ramos é um colega meu já de algum tempo, né? Nós começamos praticamente juntos em assistência de direção, em Celebridade, não foi isso, Ramsa? Fizemos nos conhecemos lá, mas tanto eu quanto você, acho que a gente já tinha um pouquinho de estrada, obviamente, não tanto quanto a gente tem hoje, né? Mas naquela época a gente já tinha um pouquinho de vivência, né? Ninguém começa na assistência de direção. Quer dizer, algumas pessoas têm a sorte de começar, né? A gente começou, fizemos várias outras coisas em audiovisual que eu acho que enriquece muito, né? Eu gosto de todas as minhas passagens prévias da direção e outras coisas, acho que sempre agrega muito. Você sabe que eu acabei de dar uma live agora, faz 1 hora atrás, para Belas Artes de São Paulo, e Que legal. O mais importante que a gente falou foi exatamente isso, né? Assim, as experiências que você tem antes de entrar na Copa do Mundo, né? São as pequenas partidas de futebol que você fez no campo de várzea, né? E você acaba levando isso para a Copa do Mundo, digamos assim, né? Então, a gente estava falando justamente disso, cara, de tudo aquilo que você faz antes de entrar em campo, né? Antes de você entrar para uma Globo, a quantidade de coisas que você fez antes, cara, que você leva isso para a tua vida, né? É muito legal, cara, essa experiência anterior, né? E você com a tua vivência internacional, então, né, Ramsey, assim, é um trunfo a mais que você tem na tua carreira, né? O que eu acho que realmente faz, na verdade, assim, você sabe, você teve que ir para São Paulo também, a gente vem numa era que não tinha quase escola que oferecesse audiovisual, né? Eu morava em Recife, eu sou de Recife, eu sou pernambucano, eu precisei estudar fora porque realmente você não tinha, você tinha até rádio e TV, mas assim, perto do que a gente faz, era muito mais sobre a tecnologia e sobre os aspectos da comunicação do que produção, em fato, né? Então a gente precisava fazer essa busca, a gente precisava fazer essa coisa. Hoje em dia acho que as coisas são muito mais acessíveis, né? Você tem uma geração inteira que está crescendo com uma câmera na mão. Nossa, quantos anos a gente passou, quantas matérias a gente teve que pagar para ter acesso a uma câmera que perto de uma câmera de celular hoje seria uma piada, né? Uma câmera horrível. Sem latitude nenhuma, com a definição pífia, a gente achava aquilo, nossa, maravilhoso, aquele acesso super limitado. Caríssimo, Né? né? Caríssimo, caríssimo. Caríssimo. O que fazia diferença naquela época justamente eram aqueles que detinham os meios de produção, né? Eram as produtoras que tinham comprado uma câmera de $100 mil, uma ilha de edição incrível, e isso é que fazia diferença. Hoje, essa galera está ultrapassada, né? E que o que vale agora é o talento. São os atores, os diretores. Na verdade, sempre o que valeu foi o talento, né? Agora, você tinha barreiras de entrada para a produção que eram muito grandes, né? Como você mencionou, equipamentos caríssimos, insumos caríssimos, película era super caro. Era caro para você comprar, era caro para você revelar, o processo inteiro era muito caro. E a película ainda, uma vez que você queimava ela, acabou, né? Não tem como fazer de novo, não tem como formatar a película. Então, eram umas barreiras de entrada muito grandes, né? E hoje em dia você tem máquinas fotográficas que te dão acesso a um aparato de filmagem semiprofissional, ou até, se você souber usar, né, as configurações certas, você pode até extrair uma coisa bem, bem profissional.
né? Hoje em dia, eu acho que essas barreiras que antigamente limitavam, porque o conteúdo sempre foi rei, né? Não adianta você ter o Coliseu vazio, né? Hoje, quer dizer, o Coliseu em si é um mau exemplo, porque o Coliseu, ele destruído e vazio, as pessoas mesmo assim ainda vão visitar, mas eu estou falando assim, o Maracanã vazio, né? Ele não é nada, o que vale é o jogo, o conteúdo que está ali, né? Então, assim, sim, com certeza você precisa do Maracanã, mas muito mais o Maracanã precisa do jogo do que o jogo precisa do Maracanã, porque você faz o mesmo jogo em outro lugar. Vão caber menos pessoas, você faz o jogo irá acontecer, né? Então, acho que é isso que a gente vive hoje em dia, que são essa democratização dos meios de produção, né? Você vê uma galera no TikTok fazendo coisas que são geniais, entendeu? São movimentos de câmera, coisas muito inovadoras que você nunca faria naqueles métodos originais de produção, né? Quando você retinha aquelas barreiras todas de entrada, imagina você chegar para o cara, então agora eu vou pegar a tua câmera que custa $300 mil e vou chacoalhar ela. Então, assim, certos conceitos também foram aprimorados com essa simplificação, né, dos meios. Então, acho que tudo isso, principalmente para nós criadores, tanto daí eu falo nós todos, atores, autores, né, as pessoas que escrevem, os diretores, tal, a gente consegue se produzir muito fácil. Obviamente, valor de produção, tipo assim, um carro caindo de uma ponte, explodindo, realmente isso precisa de uma grande infra, mas a boa parte do audiovisual que a gente vê, ele é muito mais cotidiano, ele é muito mais sobre uma crônica social, sobre você estar ali retratando ou ponderando sobre as questões cotidianas da vida. Então, tudo isso você pode fazer hoje em dia, principalmente os atores, né, que antigamente tinham que, né, para você conseguir ser filmado, você precisava passar por tantos estágios também, né, teste. Tal. Hoje em dia você pode pegar uma câmera e fazer um ótimo self-tape, né? E você não precisa daquele aparato todo e você também não vai ser julgado por estar se filmando, porque tinha uma época que você começou a poder fazer isso, mas ainda existia um certo preconceito, né? Se filmou ali, não fez um videobook bem produzido, tal, não sei o quê. Que eu acho que, assim, obviamente, você podendo fazer uma coisa mais elaborada, você faz. Mas volta àquela questão, que o conteúdo que é o rei, né? Uma boa atuação com uma luz não tão favorável vai continuar sendo uma boa atuação, né? Então, assim, os meios de produção, eles melhoram o conteúdo um pouco, mas o conteúdo é o conteúdo. Né? Tá certo. Para quem chegou agora, a gente está conversando com o Ramsa, diretor de novela, dramaturgia, fez Globo, Record, já se aventurou no cinema também, né, Ramsa? E o Bruno Ibanhas está querendo fazer uma pergunta ali. Fala, Brunão. Fala, gente. Boa noite, Ramsa. Tudo bem? Boa noite. Cara, usando um pouquinho desse assunto que vocês começaram a falar, a gente vê que hoje em dia realmente tem muito mais facilidade, tem filtro, tem efeito, tem um celular que cabe no bolso, que é a prova d'água, é muito fácil. Mas eu, em muitos momentos, ainda me vejo como um cara muito das antigas ainda. E aí eu te pergunto, você acha que no cinema, nas séries, na televisão, você saber o que é um diafragma, você saber o que é um obturador, você ter a expertise de saber dominar todos os aparelhos e meios do cinema, está caindo de desuso ou você acha que a expertise ainda é essencial para fazer a sétima arte, digamos assim? Olha, se você quer ser profissional, você precisa dessa expertise. Se você vai fazer como um hobby, eu acho que, ok, você não precisa saber tudo isso, entendeu? Se você vai fazer um vídeo, você é um dentista e quer fazer um vídeo sobre o seu serviço, alguma coisa assim, mas se você é da sétima arte, você tem que entender o ofício. Se você vai ser pintor, você tem que trabalhar paletas de cores, saber as técnicas, os procedimentos, tudo que envolve ao seu redor, como você ser um engenheiro.
E essas decisões, assim, eu não quero elaborar muito aqui, mas faz muita diferença no diafragma. Você entender como que você trabalha no diafragma, como que, o que você altera a imagem abrindo o diafragma e botando e suavizando a entrada de luz através de um filtro. O que traz isso para a imagem? Muda a imagem. Aproveitando isso, eu te pergunto, e para os atores? Você acha que é importante terem embasamento da mesma forma e terem expertise, ou basta chegar na frente de uma câmera e atuar? Olha, o principal é chegar na frente de uma câmera e atuar, saber fazer isso. Isso é o foco principal, certo? Mas, com o tempo, inevitavelmente, o ator começa a entender pelo processo, por exemplo, se você fala, eu estou com o diafragma muito aberto, ele sabe que o campo focal começa a ficar reduzido e ele sabe que ele tem que conter os seus movimentos, porque infelizmente, principalmente o cinema, ele é muito restritivo, né? Se você pega do ponto de vista do ator, o teatro é onde você tem total domínio, porque uma vez que abre aquela cortina, o diretor não vai falar corta, você é o dono do espetáculo, entendeu? Então, a liberdade que um ator tem no teatro, em cena, é muito grande. Tem marcações de luz, tem marcações de palco e tal, mas eu acho que isso é muito grande. Quando você vai para a televisão, tipo estilo novela, como a gente faz, ou sitcoms, que você trabalha com multicâmeras, você tem um pouco dessa liberdade, até porque a nossa novela vem do teleteatro, então ele tem um pouco disso na sua raiz, e você mantém um pouco dessa liberdade. Mas quando você vai para o cinema, onde todos os planos são pensados, são planejados, são meses de planejamento, quando você vai fazer aquele take, é aquele take. Então, cabe ao ator também entender como que funciona, qual que é o seu posicionamento naquela equação, né? Como é que ele faz a sua melhor performance dentro de todas as restrições técnicas impostas por aquele meio. Então, eu acho que, assim, a essência é um bom ator, lógico, mas um ator mais bem embasado, que consegue também adquirir essas informações e entender o que isso impactua na sua atuação, eu acho que é ideal. Ramsar, Não podemos sei, falar um pouquinho... não sei se eu floreei muito ou respondi bem. Não, acho que foi ótimo, foi ímpar. Ricardo, você queria falar um pouquinho da tua história, cara, porque eu acho que você fez tantas coisas interessantes e eu pensei algumas delas, mas, enfim, aí fica a teu critério, mas eu acho que uma coisa que ficou muito, para mim, eu lembro com muita força, foi o fenômeno que foi os mutantes, né? Os mutantes que foram uma coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que tinha uma linguagem que beirava o trash, a gente já conversou sobre isso, mas ao mesmo tempo foi um fenômeno, as pessoas adoravam. E até hoje eles chamam, por exemplo, a Karen Junqueira, até hoje é chamada de Fúria, as pessoas guardou até o nome do personagem, né? Como é que foi isso? Por que você imagina tudo isso, cara? Olha, assim, só pegando essa parte do fenômeno que foi, assim, a gente só tem ideia do que foi, porque assim, Mutantes foi entre 2008 e 2000 final de 2007, 2008 inteiro e 2009 inteiro. Então foi uma novela que teve 3 fases, né? Ocupou 2 anos e pouco da programação. E eu vejo hoje em dia, porque, por exemplo, alguns anos atrás eu estava num set com uma continuista e ela estava falando de Mutantes, que ela era... Eu falei, claro, eu fiz, então, não sei o quê. Ela falou, minha cena favorita é essa daqui. Daí abriu o YouTube, pegou uma cena lá que eu tinha feito, e tinha, assim, não sei quantos milhões de visualizações, assim, não sei quantos anos, o negócio era uma febre, que é a Wanna Be Free Dinosaur, que é porque, como você falou, daí eu pegar essa história justamente para a gente puxar esse fio que você falou do trash. Quando a gente começou o Mutantes, na verdade, ele era Caminhos do Coração, que era uma trama muito mais policial e que tinha um subtema dos mutantes. A temática do Mutantes cresceu tanto dentro da trama que acabou se tornando a coisa maior, tanto até que a segunda fase foi chamada de Mutantes. E o que a gente descobriu por
mero acaso é que quando a gente começou a colocar os lobisomens 3D e os dinossauros, eles eram muito difíceis de ser feitos e era uma concepção muito elaborada para o 3D, numa época que a gente ainda estava, né, começando a desenvolver essa questão do 3D dentro da novela, mais ativamente. E daí, cara, assim, pela correria, a gente acabou... o departamento não conseguiu entregar um lobisomem bem feito, porque para você renderizar todos os movimentos, os cabelos, eram meses, entendeu? Você não conseguia. Daí a gente jogou um lobisomem meio trash no ar para tapar o buraco, e foi um sucesso. Então, na verdade, quanto mais bizarro fosse esses daí já eram os que, né, aí não tinha, o 3D aí já era só os dentes, né? No caso aí da Amanda, que fazia a primeira, como se fosse a irmã da Karen. Mas pode continuar falando, que isso aqui é só para ilustrar. Mas aí, cara, daí bombou, foi assim, parece que quanto mais a gente brincava dentro desse universo que, assim, totalmente fora do natural, é que a gente foi achando cada vez mais público, entendeu? Então a gente chegou a um ponto de que o Mutantes tinha curupira, tinha mula sem cabeça, era assim, o Santiago começou a misturar o nosso folclore brasileiro aqui, e daí ficou, cara, foi uma experiência muito legal, assim, principalmente para execução. Era uma novela que possibilitava muita criatividade, né? Porque você está trabalhando numa questão muito lúdica, né? E foi assim, cara, eu nunca trabalhei em nenhuma novela que tivesse... a gente já fez novelas que foram estendidas, mas uma que teve três fases, 3 novelas consecutivas com a mesma temática, eu nunca tinha visto, acho que nada assim, e realmente foi inovador. Hoje em dia, eu acho que seria muito mais comparado com Marvel, mas por incrível que pareça, né, em 2007, 2008, a Marvel era muito desconhecida do grande público no cinema. Você tinha pouquíssimos filmes que tinham emplacado, só os X-Men e acho que o Quarteto Fantástico naquele momento que tinham tido mais notoriedade, né? Mas foi uma ótima escola para fazer efeitos especiais, né? Assim, foi onde eu pude aprimorar bastante o meu conhecimento e exercitar muita coisa. Muito legal, cara. Sem dúvida, tem o seu espaço nos anais da teledramaturgia nacional, né? Foi muito bom mesmo, né? Fazendo as pessoas voarem pela sala, né? Cara, eu estava falando agora com a Belas Artes, cara, a gente sabe que televisão ela tem um certo aspecto de descartabilidade, né? Agora, com o negócio do streaming, que você poder ver as novelas de novo, já perdeu um pouco essa descartabilidade. Mas, sei lá, de 10, 15 anos atrás, né, você fazia novela do tipo, tudo bem, se ficar ruim, amanhã a gente faz de novo, né? A gente faz outra cena. Tinha essa postura, né? Do tipo, tudo bem, a gente fez o melhor que pôde, mas amanhã a gente faz melhor. E precisava ser feito, né? Porque precisava ir para o ar, né? Precisava ser feito, porque a novela tem essa urgência, né? Porque precisa ir para o ar, não é um filme que você pode... depois você termina ele, que você vai ver a data de lançamento, vai ver o merchandising. A novela já é um pouco mais... ali em cima de você na data, coloca o capítulo no ar. Mas eu acho que é isso. Antigamente você tinha muito essa coisa que era o melhor possível e o que não ficar tão bom vai ser editado fora do Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, isso seria visto uma vez, e agora não. Agora você meio que eterniza, né? Então, se você fizer mal feito, vai ficar eternizado mal feito. Vamos ver uma outra coisa bacana tua aqui, que também tem muito para a gente conversar. Levante o cajado.
Estenda a mão sobre o mar. Isso aí, o Guilherme, isso aí foram dias, né? Dias e dias de filmagem, sets diferentes. Foi um processo. E nesses processos que você tem que atuar com tantos efeitos, assim, porque assim, essas pessoas estão cercadas de pano verde, né? Elas não tem nada acontecendo perto delas, no máximo umas luzes piscando, assim. Então, assim, é onde entra a essência do teatro na vida do ator, né? Porque o teatro é extremamente lúdico, né? O teatro, o ator precisa acreditar que ele está em tal lugar sem não ter nada ali perto. Então, é um trabalho de atuação muito singular, né? Obviamente que a gente, na direção, tenta ilustrar, quando a gente vai fazer essas cenas de efeito, assim, muito efeito, a gente tem os concepts, né, que são tipo um frame, tipo um quadro da cena que você faz previamente na computação gráfica e algumas pré-visualizações que você cria para, pelo menos meramente, ilustrar o que está acontecendo, né, para as pessoas terem uma noção da dimensão do que aquilo é. Mas é só justamente daí onde que a gente, como diretor, tem que entrar e contar aquela história, fazer o ator entrar na nossa visão, né? Entrar naquela historinha, acreditar naqueles elementos e daí a gente faz. Esse processo dessa abertura do mar, cara, isso aí fui eu e o Vancini, a gente filmou acho que 1 mês e meio. É só essa passagem, porque a gente teve que filmar vários elementos, né? Os elementos para fazer os efeitos, eram cerca de 400 figurantes todos os dias, assim, por vários dias, durante madrugadas inteiras, lá em Santa Cruz, no meio do nada, numa fazenda, que era uma extração de saibro, então a gente fazia como deserto lá. A gente chegou a filmar no Atacama, chegou a filmar na África também, chegou a filmar até em Israel, mas no cotidiano, assim, principalmente para cenas de efeitos, a gente fazia aqui. A gente trouxe uma equipe de Hollywood para fazer, foi o pessoal da Stargate, que acompanhou a gente aqui 1 mês e meio nesse processo. Você sabe que esse lugar que extrai saibro lá em Santa Cruz, a gente também usou na novela América, né? É engraçado bem que o Rio de Janeiro tem sempre os lugares que são multiuso, né? A Record usava um pouquinho, a Globo ia lá usava um pouquinho. A gente fez deserto do México lá. Vocês fizeram. E você sabe que antes disso era do outro, quer dizer, antes disso não, do outro lado é a mesma fazenda que faziam Cabocla. Que é a parte onde eles não escavaram, que ainda estava verde, eles faziam Cabocla. Eu, quando fiz Orgulho e Paixão, a gente usou o Sítio do Coronel, ali em Guaratiba, que ficou alugado pela Record durante 10 anos, eu acho, uma coisa assim. A Record parou de usar. Muita linha direta ali dentro. Fiz muita linha direta ali dentro. Tudo, o Rio de Janeiro é tudo multiuso para a gente, né? E mato. Mato, então, mato é mato, né? Você faz tudo é mato. Mato é mato. E quando chovia, em Mutantes a gente fazia muito mata, né? Porque tinha a Ilha dos Mutantes. E, cara, volta e meia, poxa, chovia assim, horrores, a gente não conseguia entrar nas locações. Cara, a gente achava o mato mais próximo e fazia no mato mais próximo. O Telo, você estava com a mão levantada. Cansou, Telo? Pergunta aí. Não, ele já respondeu, né? Mas só para fechar, a respeito da figuração, eu vejo que há às vezes assim, falam tanto com o ator, né? Olha, vai abrir o mar aqui, tem um mar para um lado, um mar para o outro, corre e tal.
e às vezes acabam esquecendo, né, de passar isso para a figuração também. Então, como vocês passam isso de uma forma que não tem como mostrar ali toda hora, né, para todo mundo, olha, vai funcionar desse jeito, abre o mar e passa e corre. Como é feito o seu processo? Para mostrar para 400 e lá vai, né, figurantes. A gente tenta, a gente não consegue mostrar com o mesmo detalhamento, porque justamente como você falou, precisaria de uma tela gigante, um PowerPoint lá, uma apresentação para fazer isso, que a gente não dispõe, mas você tenta, pelo menos, explicar. E se você munir ali a figuração com boas informações, eles tendem a seguir muito o elenco, né? Eles vão junto com o elenco. Então, se o elenco está reagindo de certa forma, eles acabam acompanhando. Então, isso acabou funcionando muito bem. Uma coisa que ajudava a gente também, porque a gente tinha cenários fixos com muita figuração fixa. Então, essa figuração também era a nossa linha de frente, eram as pessoas que ficavam mais próximas do elenco. Então, eles já estavam muito bem... eles entendiam muito bem, muito melhor a história, mas assim, na entrada do set, todo mundo que entrasse no set passava por uns painéis onde a gente tinha os storyboards em tamanho aumentado. Então, todo mundo que tivesse real interesse podia passar por ali, parar ali e ver o storyboard, mais ou menos quadro a quadro, como é que seria uma ilustração, obviamente, um desenho, mas como que seria o processo. Então, a gente tenta sempre disseminar o máximo de informações, né? Sim, sim. Obrigado. E até porque, assim, eu considero a figuração uma parte muito importante da história, né? Eu acho que tem gente que tem muito pouca paciência com a informação, com a figuração. Eu já gosto de desprender um pouco mais de tempo para explicar para eles, porque eu entendo eles como parte integral da cena, sabe? A Valdirene, que está aqui com a gente, fez uma pergunta pelo chat. Quais são os principais desafios e qualidade que um ator possa ter no seu ponto de vista e como você lida com isso no trabalho? Olha, existem vários tipos de profissionais, certo? Não existe um tipo, não existe um único perfil. Existem vários quesitos que a gente gosta de trabalhar. Profissionalismo, obviamente pode ser, né, dúbio dizer profissionalismo amplo, mas assim, entender que você é parte de uma engrenagem, entender que você é parte de um processo, tá ali na hora certa, tal, esses quesitos que são básicos, mas muita gente acaba esquecendo, isso é muito importante. Querer fazer mais sempre, eu acho que isso para qualquer profissional, seja você um ator, um engenheiro, um cientista, assim, querer evoluir, né? Querer fazer mais, nunca se achar, estou bem do jeito que eu estou, né? Já cheguei no meu melhor. Eu acho que se você chegar nesse ponto é melhor já pendurar a chuteira também e se aposentar. Eu acho que às vezes eu prefiro um ator que ainda não está no seu melhor, mas tem muita vontade, muita disponibilidade e muita entrega, do que alguém que talvez até tenha mais estrada, tenha mais bagagem, mas que seja mais inflexível, que seja mais difícil de mudar, porque mas isso tem dois lados também. Eu vou falar aqui. Eu acho que é muito importante para um ator entender do que ele faz melhor, entendeu? Tentar ser um ator que faz comédia, drama, tudo perfeito, cara, é quase ser aquele restaurante que vende sushi, pizza, churrasco. Nada é bom, né? Tudo é mais ou menos. Todo mundo tem a sua especialidade. Então, assim, busque aquilo que você faz melhor, capitalize em cima daquilo que você faz melhor, capitalize em cima. Obviamente, tente sempre expandir o seu leque, mas entenda que todo mundo tem limitações, e limitações te levam a áreas de especialização. Então, eu não sou bom nisso, mas eu sou muito bom nisso. Então, você foca mais aquelas coisas boas. Então, eu acho que existe esse lado que é bom, né, quando a pessoa entende o que ela faz melhor, tal,
mas ela precisa ainda ser flexível sempre e ter vontade de fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas que tragam... Porque o que a gente faz, a gente, assim, pelo menos eu nunca quero fazer a última novela que eu fiz, né? Eu quero sempre fazer uma coisa nova, né? Eu não quero fazer um repeteco, fazer de novo aquilo que eu já fiz. Eu quero fazer uma coisa que eu não fiz, eu quero fazer uma coisa que eu não experimentei. Eu acho que o ator também, assim, o ideal seria você trabalhar com pessoas, pelo menos eu acho assim. Não sei se eu respondi. Mas é engraçado, porque a gente quer fazer coisas sempre diferentes, né, Hampson? Mas novela, a gente sabe que tem uma fórmula muito parecida uma com a outra, né? Então a gente acaba se repetindo sem querer, né? Sem querer se repetir. Eu acho que novela, em particular, até pelas mudanças no hábito de consumo, pela questão que as pessoas estão agora optando muito mais por séries, menos por novela, eu acho que a novela tem até uma necessidade de começar a se repetir, porque acho que ela está ficando restrita mais a um público muito cativo de novela, entendeu? Mas isso é uma realidade que assim se tornou realidade nos últimos 5 anos, porque até 5 anos atrás a novela era a coisa que mais tinha público no Brasil, né? Eu acho que ainda é o que mais se agrega público. Você pode até dizer que não é o que era na época que a gente fazia Celebridade, que dava 50 e poucos de Ibope todo dia, né? Hoje em dia você está nos 20 e poucos, mas qual é a série que dá 20 e poucos, né? Então, acho que você concentra o maior grupo de pessoas, mas eu acho que é um público que prefere novelas mais dentro daquilo que já está acostumado. Eu acho que é diferente do público que você tinha, por exemplo, quando a gente fez Mutantes. Mutantes era diferente de qualquer coisa, quer dizer, mais ou menos, né? Você tinha tido já o Beijo do Vampiro, que acho que você fez o Beijo do Vampiro, não fez? Não, eu não. Não. Foi o Adriano Coelho. Ah, verdade. O Adriano fez, o Edgar também fez. Então, você já tinha um pouco disso, você já tinha tido o Beijo do Vampiro, você já tinha tido o Vamp, você já tinha... Não era tão único assim, mas era bem diferente de qualquer coisa que estava ali acontecendo naquela época. Então, a gente tinha essa vontade de fazer coisas muito diferentes e era muito bem recepcionado. Eu acho que hoje, pela mudança do público, você começa a ter muito mais acho que o público quer novelas que pareçam mais com as mesmas coisas, eu acho, o público de novela. O Cristiano Torreão está aqui com a gente, queria fazer uma pergunta a você. Grande Cristiano. Abre o microfone aí, Cristiano, pode falar. Não vejo, não falo com o Cristiano há muito tempo, mas tudo bem, não vejo, não falo as pessoas há muito tempo, né? Com essa pandemia. Ele está tímido. Está tímido. Hoje. Ele fez a pergunta. Ah, estou sem mic. Ele me escreveu aqui. Ele está sem microfone. Então tá. A pergunta que ele fez aqui para mim, para falar para você, foi como você percebe a figura do agente na vida dos atores? Olha, eu acho que é fundamental. Eu queria ter agente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa até nós, como diretores, começar a implantar no mercado. Porque isso eu aprendi lá nos Estados Unidos, certo? Assim, a função do seu agente é ser odiado. Você tem que ser amado, as pessoas têm que amar você. E o agente é o chato. O agente que vai fazer as exigências, que vai brigar sobre o contrato, etc. Então, assim, a figura do agente, além de, no início de carreira, ele também poder abrir portas, né? Poder te colocar em testes, poder te oferecer para produções, ele mais para frente ele se torna uma necessidade, eu acho que para resguardar o artista, né? O artista não tem que ficar entrando em conflitos sobre negociações contratuais. Eu acho que isso tem que ser feito por outra pessoa, porque você tem que desassociar, entendeu? Você como artista, você como criador, ou como ator, ou como diretor, você tem que ser amado pelo seu contratante. O cara tem que te amar, ele tem que querer muito te contratar.
e toda a parte chata e todo o ódio fica direcionado ao agente, ao empresário, que vão fazer a parte chata, que vai falar das exigências, falar do dinheiro, falar dessas coisas todas, entendeu? Então, acho que é muito importante o agente. Desculpa, estava o microfone fechado. O próprio Cristiano falou aqui, aproveito para falar do meu orgulho em ser exclusivo da Aline Graim. Obrigado pela resposta, concordo 100%. Um grande abraço saudoso. Ele está sem microfone, pediu para te passar esse recado. Grande abraço, Cristiano. Ramsay, deixa eu voltar um pouquinho, você estava falando sobre as mudanças, né? O que você acha que foi mais assim intenso em termos de mudança nos últimos 4, 5 anos enfim, na nossa atividade, seja na frente das câmeras, atrás? Eu sei que teve muita mudança, mas o que você acha que é importante o ator saber e perceber nessas mudanças? Eu acho que assim, mudanças foram muitas. Vamos focar mais na questão do ator, como você falou. Eu acho que hoje em dia o ator ele tem voltou à questão da câmera. Pode ser uma besteira, mas assim, você tem uma câmera que você pode treinar e se ver, e se enquadrar e fazer o texto no seu tempo, testar. Isso é uma vantagem que outras gerações de atores não tiveram, entendeu? Então, todo mundo que está começando hoje em dia e está começando a lidar com a câmera é uma vantagem que, assim, sem comparação com nenhuma outra era que a gente teve antes. A questão do self-tape, que a gente já falou, que esse teste que o próprio ator faz, eu também acho que é uma coisa muito boa. Eu acho que é a coisa que é mais importante no momento e onde os atores deveriam debruçar mais tempo e mais atenção para entender um pouquinho mais de áudio, entender um pouquinho mais de luz, né? E isso não está tão difícil, porque tem tanto Halo Light para youtuber hoje em dia, essa questão de fazer o vídeo em casa ficou uma coisa muito comum hoje em dia. Então, acho que é muito importante o ator treinar isso, treinar a fazer o self-tape, porque hoje em dia virou uma coisa assim, padrão, na verdade, né? Eu acho que é bem melhor você ter a liberdade de fazer o seu próprio vídeo, mostrar o seu próprio trabalho, do que ficar tendo que, poxa, preciso ir para um estúdio. Também, se você tem acesso a isso, você pode fazer isso, mas às vezes é melhor, lógico, a luz vai ser melhor, a câmera vai ser melhor, vai ser tudo melhor, mas muitas vezes você não vai ter o tempo hábil, porque os produtores de elenco vão te mandar o teste e vão esperar que você faça em 24 horas, entendeu? Então, eu acho que, para o ator, eu acho que esse seria um dos focos prioritários. Outra coisa também é o quanto que abriu o mercado, né? Antigamente, você tinha, para você atuar em audiovisual, você tinha alguns filmes rodando, e você tinha as emissoras, né? Daí você fazia lá o seu cadastro na Globo, você fazia seu cadastro na Record, seu cadastro no SBT, basicamente isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma quantidade absurda de projetos sendo feitos pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que é muito importante. Aí eu acho que onde eu vou falar até sobre a plataforma O, esse tipo de serviço que vocês fazem, né? Porque vocês estão ali possibilitando que as pessoas sejam acessadas por todas as produções, né? Eu acho que é uma coisa que mudou muito no nosso cenário. Antigamente, você tinha uma centralização que hoje em dia não tem. Hoje em dia você realmente está muito descentralizado. Você tem alguns players que são pontualmente constantes ali, mas cada vez mais pequenas produtoras ou produtores que você nunca ouviu falar estão abraçando, fazendo projetos, estão crescendo. Então, é muito importante esse momento de justamente descentralizar esses cadastros, centralizando também num local que seja distribuído, como uma plataforma open.
Deixa eu aproveitar o ensejo. Você estava falando dos self-tapes que podem aparecer de repente, né? É importante para as pessoas que são do OPA, ou às vezes as pessoas que não são do OPA também, conhecerem o OPA Store, né? Tem um ícone na homepage que te leva para a loja do OPA, justamente para você poder, na ocasião de alguém pedir um self-tape, você quiser orientação, você tem aqui, tá vendo, self-tape online para você adquirir, self-tape presencial, enfim, tem uma série de produtos aqui que são interessantes para auxiliar vocês na construção da carreira. Então é bom vocês terem isso em mente, tá bom? Só queria aproveitar e compartilhar isso com vocês. Muito legal isso aí. Não sabia que você tinha todos os tutoriais, muito importante. Não. Porque porque para a gente, né, que faz isso com certa frequência, às vezes é tão óbvio onde colocar a luz, como iluminar, né? E uma pessoa que talvez nunca tenha feito fica ali, ai meu Deus, o que eu faço agora? E ainda mais, né? E a pessoa às vezes já está tão preocupada em ter que decorar o texto e tal, e ter essa ajudinha é ótimo. Parabéns, boa iniciativa. A Franciele, que está aqui, é você mesmo, Fran, levantou a mão. A Franciele foi uma que entrou em contato com o OPA desesperada, porque estava precisando de um self-tape, e a gente caiu correndo para ajudá-la. Eu não sabia que já tinha chego lá em cima na direção essa informação. Só nos bastidores. Muito obrigada, Telo, por me entregar, tá? Viu? Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Eu já estava com umas perguntas aqui. Fran, pode falar. Deixa eu só tem uma fila de pessoas aqui, a Mariana... Desculpa, eu não sabia que eu vi. Ninguém estava com a mão levantada, daí eu pensei... Não, estava assim. Tem duas pessoas e aí eu passo a palavra para você, tá bom, Fran? Mariana, fala, meu amor. Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Então, eu acho que já foi um pouco respondido até. Vocês estavam falando sobre agentes e tal. Eu achei bem interessante como eu tive uma imagem um pouco romantizada de agentes quando eu assisti a uma série na Netflix, 10%, que é 10%, sim. Eu não sei como eles traduziram aqui, que é muito praticamente sobre isso a série, né? Os agentes dos grandes atores e tal. Ali é de grandes atores, né? De grandes atores. Isso, exatamente. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, não só de Brasil, mas do nosso momento, durante a pandemia, como tudo mudou, está tudo mais virtual e tal. Pelo menos eu aqui de Curitiba sempre me senti um pouco perdida, assim, de como agenciar, onde agenciar, como é que eu vou fazer, quem vai intermediar essa minha relação. Vocês responderam um pouco, eu acho que a plataforma UPA tem tudo a ver com isso também, mas qual seria a melhor forma de ter alguém me intermediando, mas de certa forma eu consegui mesmo ser um pouco protagonista nessa ação de ir atrás, de me divulgar, porque a gente tem que fazer, acho que em todas as profissões hoje a gente tem que se autopromover também, mas de forma que seja viável e possível, porque a maioria dos atores não pode viver, infelizmente, só disso, né, na nossa realidade aqui no Brasil. Então, seria isso mesmo, ter agentes virtuais, algo que leve para o Brasil inteiro e não só mais regional, como a gente via, pelo menos eu via, até pouco tempo atrás aqui em Curitiba? Eu acho que hoje em dia nada mais é regional, né? Eu acho que hoje em dia uma coisa que a pandemia fez foi transformar, encurtar as distâncias, né? Eu acho que hoje em dia essa regionalidade pode ser deixada do lado. Agora, uma questão assim, agentes ainda é um mercado que vai crescer muito, porque, como eu disse antes, era muito centralizado na mão das emissoras, que muitas vezes faziam contratos longos, né? Então, a gente ia fazer uma renegociação a cada 2 anos, entendeu? Não era uma atividade muito... Também era difícil ser agente, né? Porque para você se manter no mercado, quantos atores você precisava ter? Então, agora, quando você começa a descentralizar e movimentar o mercado, as pessoas vão fazer vários trabalhos no mesmo período, muitos contratos, muitas ações diferentes, então acho que aí você vai começar também a crescer muito esse mercado de agenciamento, e aprimorar esse mercado de agenciamento. Precisa ser aprimorado também, porque, né, como tudo mudou,
também tudo precisa ser revisto. Você não precisa de um agente. Às vezes eu não sei, eu estou falando assim totalmente aleatoriamente. Às vezes é melhor você ter um agente que esteja em São Paulo, sabe? Sei lá, um chute. Às vezes não, às vezes o melhor agente está em Minas. Eu não sei. Eu acho que agora essa regionalidade foi colocada bastante de lado, entendeu? Eu vejo porque assim a gente está em épocas de poucas produções ainda, né? Por conta da pandemia, crises, a Ancine está travada, etc. e tal. Então, eu acho que muitas coisas estão devagar ainda, mas mesmo assim eu vejo muitas produções descentralizadas. Eu tenho um amigo meu que está filmando em Goiânia há quase 2 meses uma série para Globoplay. Ele fez um filme na Bahia antes. E tem outros que estão também no Nordeste filmando, tem uma galera que está na Amazônia. Então, assim, acho que a gente está expandindo mais pelo Brasil também, produtoras menores também crescendo, isso é muito bom. Então, acho que assim, muito disso a gente vai ver acontecendo, mas acho que o caminho é por aí. A Rosane Gonçalves também gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Rosane. Oi, boa noite, tudo bem? Olá, Obrigada pelo Rosane. espaço, tudo bom? Tudo bem. Desculpa se eu voltar um pouquinho, mas é que eu fiquei bastante intrigada quando você fala, né, que a novela parece que o público quer sempre ver a mesma coisa. Então, a minha pergunta seria, como inovar do que fazer, atender um público que quer ver a mesma coisa? E aí, como ficam, né, os new faces, as novas carinhas, os novos atores que chegam de um diretor, né? Que oportunidades são essas, né? Caminhos são esses? Como chegar lá, né? Ter essa oportunidade? Em novela, unicamente, ou você está falando mais amplamente? Eu acho que amplamente, talvez para novela e para vídeo também, né? Para curtas, enfim. Eu acho que hoje em dia, assim, o que mais cresce são séries, né? Séries, minisséries. Então, eu acho que o grande dilema da novela brasileira é que ela ocupava um espaço monstruoso na nossa cultura, né? Né, eu que sou da geração, nasci nos anos 70, né, fui criança, adolescente ali anos 80, as novelas tinham um impacto absurdo na moda, nos costumes, nos cortes de cabelo, nas gírias. Então, eu acho que o que está acontecendo é que a novela ela está virando só mais uma série, né? Ainda é uma série, como eu disse, né, com uma quantidade né, uma concentração de público muito grande, muito maior que qualquer outra série, mas perto do que ela foi um dia, ela já está muito... Ela pode parecer muito desidratada, né? Mas quando você olha a novela brasileira perto das novelas de outros países, como assim, países que têm uma cena de audiovisual mais intensa, como alguns países europeus, os Estados Unidos, Canadá e tal, você vê que lá as novelas são realmente uma pequena fatia, e elas são muito lineares também, e elas duram muito tempo, né? As nossas novelas, elas sempre foram como se você tivesse várias séries dentro de uma grande série, porque você tinha vários núcleos, né? Você tinha um núcleo cômico, você tinha um núcleo mais dramático, você tinha um núcleo mais romântico. Então é como se você tivesse várias pequenas séries dentro de uma grande série. E acho que hoje em dia isso só vai perder, vai só descentralizar. Então acho que assim, voltando agora para os atores querendo inovar, eu acho que nunca teve uma época tão boa para se inovar quanto agora, porque você tem uma amplitude de possibilidades, assim, de janelas de exibição, de público, de segmentos de público, e canais, e a própria capacidade, e a própria, daí eu volto, né, a questão de você ter uma geração que cresceu, que está crescendo com a câmera na mão,
que tem uma outra pegada também. Você vê que, por exemplo, se você falasse em ser uma personalidade do audiovisual há 10, 15 anos atrás, você seria ou um ator ou um apresentador de um programa de televisão. E hoje em dia você tem youtubers que fazem muitas vezes uma mescla entre essas duas coisas, não é nenhuma coisa nem outra, é uma brincadeira dos dois, e que se dão muito bem, tem segmento. Então, assim, a possibilidade na área de comunicação, e principalmente no audiovisual, acho que nunca foi tão grande. Então, eu acho que em questão de se sentir restrito e não poder inovar, eu acho que não é uma preocupação que os atores têm que ter hoje em dia, muito pelo contrário, podem ficar... acho que tem bastante espaço para inovação. Só complementando, eu tinha perguntado para você assim, qual é a visão do diretor em relação a esse ator, justamente porque a demanda é muito grande, né? Agora tem a questão dos influencers, e está todo mundo no YouTube, e tem TikTok, e tem uma série de coisas, e tem plataformas, então as pessoas realmente estão produzindo, né, suas próprias produções, os seus jeitos, e uns com técnicas e embasamento, outros mais, de uma forma mais livre, espontânea e intuitiva mesmo. Então, a minha pergunta era assim, como um diretor, né, vê isso, entende, assim, tipo, como é que ele vai filtrar isso, ou como isso desperta para ele, entende? Ou ele vai realmente em lugares que já o possibilitam ter alguma coisa que já, ou ele vai atrás de uma inovação. É nesse aspecto que eu tinha perguntado. Sim. Olha, eu acho que os youtubers, os influenciadores, eles têm um enorme mérito, muitos deles são fenômenos, mas é diferente de um ator. Eu entendo que muita gente, né, você traz a Kéfora para fazer uma novela, tal, não sei o quê, mas assim, muita gente não sabe que a Kéfora é uma atriz treinada, ela estudou artes cênicas, entendeu? E ela virou blogueira, e daí, através disso, ela conseguiu entrar fazer filmes e novelas. Mas, assim, eu acho que são departamentos separados, que podem intercambiar uma hora ou outra, mas, por exemplo, você trazer uma personalidade para um trabalho audiovisual, você vê que o cinema americano trazia jogadores de basquete, jogadores lutadores, o The Rock era um lutador de wrestling, que é um ótimo ator, entendeu? Que é um powerhouse de comunicação, cara. Então, eu acho que, assim, eu acho que são vários caminhos. Eu acho que hoje em dia você tem vários caminhos que podem te levar lá. Eu comecei em teatro, eu comecei ainda criança, então, assim, eu acredito em técnica, eu acredito eu não acredito em metodologias loucas, assim, eu acho que você pode pegar coisas, estudar várias coisas, mas, assim, eu acredito em estudo, eu acredito em dedicação, acredito em métrica, eu acredito em técnica. Eu acho que uma carreira longa se constrói assim. Eu acho que, assim, você ter coisas efêmeras, assim, uma pessoa que bombou nisso, aí você quer puxar um pouco desse público para o seu projeto, então por isso que as pessoas vão e pegam youtubers e tal, mas essencialmente você pega uma pessoa dessa e você rodeia ela de bons atores, né? Para que isso seja um bom produto. Então, assim, você pode colocar os floreios que for, mas no final do dia você precisa de uma boa equipe, uma equipe que saiba a técnica, que estudou, entendeu? Eu não acredito muito nesse chegue lá e vai fazendo, que dá tudo certo, vai na fé, entendeu? Até certo ponto, sim, você precisa ter coragem para isso, mas você tem que ter embasamento, você tem que ter preparo, né? E vamos Muito obrigada. para terminar, a última pergunta aqui da Fran,
existem agentes que também se interessam por atores que ainda não têm uma história no audiovisual, ou se todo agente só vai representar alguém que já tenha pelo menos alguma colocação no audiovisual? Olha, como eu disse, é um mercado que eu acho que vai crescer muito. Eu acho que, com certeza, você tem agentes que já, atualmente, que já estão dispostos a representar atores iniciantes. Ainda é um pouco difícil, às vezes, chegar nessas pessoas, porque são poucas e as pessoas, às vezes, nem sabem como que vai, com quem que fala, né? Mas eu acho que a tendência é... Eu acho que a tendência é a gente cada vez mais migrar um pouco para o modelo americano. Porque se você pegar várias outras tendências do nosso mercado, a gente sempre que caminha um pouco nessa direção, né? Até porque é um líder de mercado. Então, no modelo americano, é assim, você se forma na faculdade e a primeira coisa que você faz é pegar uma agência, entrar numa agência. Que daí, basicamente, você não tinha... Lembra, anos atrás, você tinha aquela febre das agências de modelo? Que uma época ficou... Então, eu acho que, da mesma forma, você vai ter para atores, entendeu? Eu acho que a gente ainda está numa virada de mercado que a gente ainda não está sentindo muito isso, mas eu acho que o mercado de agente vai crescer bastante, mas eu acho que é algo que o próprio mercado vai se regular e vai se definir, né? Muito legal. Hamza, quero aproveitar a oportunidade e só compartilhar com a galera que é OPA ou que não são, aqui na homepage do OPA, se você for descendo aqui, Globo aqui, você tem o OPA Play. É um lugar muito interessante, onde vocês têm acesso aos arenas todos que a gente põe depois no ar, para pessoas que não tiveram chance de ver, poderem assistir aos arenas. O teu vai estar aqui, Hamza, daqui a pouco. As minhas dicas, temos as lives do Instagram também são colocadas aqui, para quem perdeu as lives. Temos também entrevistas com grandes personalidades, atores, elenco. Enfim, é um lugar muito bacana para vocês visitarem, tá? E também tem aqui o News, que vai trazer para vocês notícias e dicas da área, tá? Já está com uma curadoria, e, enfim, já está filtrado aqui para vocês. Eu acho que vale a pena vocês darem uma checada de vez em quando, que tem coisa importante para vocês aí se abastecerem. Hamza, com isso, querido, vamos encerrando. Já são 9 da noite. Eu queria super agradecer a tua presença. A Mariana quer fazer uma pergunta ainda, Mariana. Diretamente da redação do Jornal das 9. A Mariana está muito chique com todas essas televisões atrás. Diga, Mari. Então, na verdade, é porque é o lugar mais quietinho a essas horas aqui na TV. Daí foi o lugar que eu arranjei para conseguir ouvir direitinho. Aproveitando, inclusive falando um pouquinho sobre isso rapidinho, por exemplo, quando a gente faz jornal aqui, a gente está comandando o jornal, olhando para o Ibope toda hora. E isso influencia muito, lógico que é uma pressão muito grande, então isso influencia diretamente diretor e apresentador, né? É a pressão sobre diretor e apresentador. Queria saber, em relação à novela, quem acaba sendo mais pressionado sobre isso? É diretor? Acaba respingando também diretamente no ator? Como é que é? Eu acho que o respingo no ator é muito colateral, quase. Primeiro, as pessoas que são procuradas nessa questão... Existe uma análise que a gente analisa também no ponto a ponto, vê os pontos mais... mas a curva de mudança de um noticiário para uma dramaturgia é muito diferente, né? E outra coisa, assim, vocês também estão trabalhando com algo que está acontecendo muitas vezes naquele momento, né? Então, a nossa leitura é um pouco diferente, um pouco mais de planejamento. Olha, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando tanto certo. Então, vamos focar mais nesses aspectos, né?
e menos esse aqui. A gente não muda de última hora, que eu sei que vocês têm uma pressão de muda, puta, pô, não tá, o Ibope está caindo, vamos para a próxima notícia, encerra essa aí rápido, né? As próprias notícias são escritas dessa forma, né? Onde você bota no lead ali todas as informações vitais e depois você vai botando as complementares, porque daí qualquer hora você pode encerrar e então eu acho que é uma dinâmica bem diferente. Olha, eu admiro muito quem faz TV ao vivo. Eu nunca fiz e não tenho a menor vontade de fazer, porque deve ser uma pressão absurda. É emocionante, mas é bem estressante mesmo. Mas eu queria realmente saber como isso influencia ali, se essa pressão chega também nessa parte que é um pouco mais artística, mas que, querendo ou não, TV é comercial e precisa desse retorno, né? Então... Eu acho que é muito mais, como eu tentei descrever ali, você tem um termômetro, você vê... Você não pode mudar a cena no meio, né? A cena já está feita. Então, não tem como você reeditar ela durante a apresentação. Então, assim, o que você faz? Você vê o que não funcionou e na próxima semana você tenta mudar um pouco. Ou já aconteceu coisas assim de, poxa, deu muito certo isso ontem, então será que a gente consegue, na edição, né, do de amanhã, a gente aumentar um pouquinho o espaço, daí algumas coisas assim até a gente faz, mas é com um delay muito mais longo do que vocês. E como você perguntou, como que é o impacto para os autores, para quem escreve, para quem dirige, que eu acho que são as pessoas que são mais cobradas inicialmente, é uma cobrança mais é quase que automático. O autor já vê o que dá certo, já vê aqueles números e já sabe o que fazer. O diretor já vê aqueles números e já sabe o que fazer. Não precisa nem ser cobrado, sabe? Só vai ser cobrado se ele insistir em fazer algo que não está dando ibope, entendeu? Mas, e para o ator, eu acho que isso chega muito pouco. Acho que só chega realmente quando um ator perde espaço, né? Que, tipo assim, um personagem não está dando muito certo e daí você tinha lá na sinopse inicial um arco dramático maravilhoso, com um monte de coisa acontecendo, e de repente a novela te chuta para um canto lá que você fica... Daí você vira aquele personagem que aparece a cada 5 capítulos, né? Então, pode acontecer isso. Mas, como a gente está começando agora a trabalhar muito mais com séries, então imagina que uma série inteira era toda filmada antes de ser exibida. Então, qualquer linha de aprendizado vai ser jogado para o ano que vem, para outro semestre, para a próxima temporada, entendeu? Só vai ser materializado na outra temporada, qualquer mudança. Ramsa, vamos lá para a última pergunta. Chico Penafiel, por favor, faça a sua última pergunta. Está me ouvindo? Sim. Estou sim. Oi, Ramsa. Não sei se você está lembrado. Chico. Claro, de Guarapuava. Chico Chicote. É nós do Campo de Trigo. Mas a gente se reencontrou aqui no Rio, no Sheraton. Lá no Sheraton. Isso, já faz uns anos aí. Você tá Como é que bem? você tá, meu velho? Tudo bem, tudo ótimo. Eu a tô gente, bem, naquela época, abrindo aquele trabalho, nem sabia que ia ser aquele sucesso todo, né? Foi incrível, os 10 mandamentos, incrível, incrível. Deixa eu perguntar uma coisa, talvez até estenda para o Alê também. Eu produzi uma websérie e a gente teve um resultado muito bom, não só assim das pessoas verem e gostarem, mas a gente conseguiu abrir espaço para muita gente que não tinha experiência em audiovisual, principalmente para os atores. E eu me pergunto assim, existe espaço nas redes, nas grandes redes, para esses trabalhos mais alternativos, porque poderia dar espaço para novos diretores, novos roteiristas, novos atores. Sempre vocês estão dentro dessas grandes estruturas, é sempre pensado no macro, no grandão, no caro pra cacete, no difícil de fazer. Não tem uma coisa assim mais de guerrilha, assim, não tem assim um departamento de
vamos pegar a gente louca e fazer umas coisinhas que no teatro a gente chama do teatro experimental, sabe? O teatro que aponta novos caminhos. Eu acho que esse espaço, hoje em dia, é muito bem ocupado pelo YouTube, né? Eu acho que a questão é essa. Então, acho que a questão é, como a gente disse aqui, você hoje em dia democratizou muitos meios de produção. Então, agora você tem... na verdade, eu sou um grande encorajador desse tipo de movimento, porque eu acho que se você vai ver a trajetória de diretores como Spike Lee, ele pegou uma câmera que ele conseguiu, um resto de rolo de filme que ele conseguiu, e ele fez o primeiro filme dele. O Robert Rodrigues, a mesma coisa, entendeu? Robert Rodrigues não tinha nem captação de áudio, ele captava o áudio do filme dele com um gravador de fita cassete dentro do carro dele, e falando no microfone normal e as pessoas dublando as falas. Então, assim, eu sou fãzaço dessas metodologias mais experimentais. A questão é que, justamente, as grandes... não vamos falar nem de emissoras, vamos falar de plataformas, tá? A Globoplay é uma plataforma, você tem, hoje em dia, Amazon, Netflix, Stars, você tem Disney, Paramount... enfim, acho que tem mais algumas aí que eu não consigo lembrar. Então, assim, todas essas, obviamente, o que elas têm para oferecer? Né? É justamente o mais caro, né? Agora, onde é que elas vão buscar as novas tendências? Muitas vezes nesses experimentais, entendeu? Então, eu acho que eu faço coisas que muitas vezes eu faço e eu falo, cara, vamos colocar no YouTube, vamos ver como que isso... É como se você fizesse uma rodada de teste com audiência, entendeu? Com público, que a gente faz isso. Antes de você soltar um filme, você leva para um grupo de estudo, né? Para você ver o que eles acham, ver o que as opiniões, tal. E muitas vezes você muda toda a edição, toda a trilha sonora de um filme. Então, acho que essa experimentação, isso vai criar, acho que sim, as novas tendências, mas eu acho que as plataformas, por elas cobrarem, elas têm a obrigação também, elas se sentem obrigadas a entregar um grande valor de produção, entendeu? Já que esse espaço experimental tão bem ocupado pelo YouTube, que dá para você até fazer bastante dinheiro no YouTube, né? Tá aí muita gente que tá rica fazendo isso. Bom te ver, Chico. Bom te ver também, meu irmão. Para finalizar aqui as interações, a Franciele, mais uma vez, pediu para falar para todos aqui que agradece o OPA por ter ajudado ela a realizar o seu self-tape emergencial. E também comentaram aqui que parece que você saiu aqui numa foto aqui na internet. Aqui, olha. É você ou Hamza? Olha, eu acho que não. Falaram que era você aqui, cara. Eu acho que não, mas... Botaram no chat aqui que você é igualzinho esse ator. Obrigado. Maravilha, Hamza, obrigado, querido. Sempre um prazer. A gente não conseguiu nem chegar na metade da pauta, porque tinha tanto assunto e, enfim, é sempre assim. Essas pessoas... Faz uma rodada 2 daqui a uns meses. Se a galera daqui da Arena visse a minha pauta, eles iam entender. Cara. Todas as arenas eu termino na metade da pauta. Sempre tem mais um monte de coisa para a gente conversar, mas temos 1 hora só. Vamos poupar o Hamza e, quem sabe, numa próxima vez a gente já chama ele para terminar essa pauta. Né? Galera, obrigado a todos. Foi um prazer, foi incrível. Semana que vem temos mais. Temos uma live muito legal na terça, uma outra arena incrível na quinta. Então, aguardem. Tá bom? Um beijo grande. Hamza, valeu, tamo juntos. Vamos falar, tá? Beijo. Valeu, galera. Valeu. Beijão. Beijo, gente. Obrigado. Valeu.